Esse é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto. Escreve-se na pedra. Esse trecho é do poema Nosso Tempo, de Carlos Drummond de Andrade. Nele, o poeta utiliza um denso discurso metafórico para falar da realidade histórico-cultural do seu tempo, do nosso tempo. Uma alienação e desconexão de nós mesmos e do mundo. O imaginário literário mundial apresenta, além de muitas outras coisas, um riquíssimo reflexo da realidade sociocultural de cada época. Mas o que isso tem a ver com o direito? Bom, é para esse tópico que o jurista e filósofo belga François Host dedicou parte da sua obra. Em um dos seus livros, Contar a Lei, Host estabelece um diálogo com inúmeras obras e busca explorar essa aproximação hermenêutica dos imaginários do direito e da literatura. Sabe aquela imagem associada de praxe com a justiça? A representação da deusa grega Têmis, com os olhos vendados, a balança e a espada? Pois é, no mito grego, a deusa não usa vendas, nem mesmo porta uma espada. Muitas alterações, evidentemente, provêm das apropriações romanas, mas Host especula que a imagem é derivada. Na verdade, de uma gravura medieval inspirada no poema Anal dos Insensatos, de Sebastian Brett. É uma sátira que brande às cegas uma espada e usa um gorro com orelhas de burro. Ironicamente, alguns anos mais tarde, as vendas passaram a simbolizar a imparcialidade, e a representação é unânime em toda a iconografia europeia. E então, conta Host, direito e literatura se encontram. Para permanecer nas referências gregas, Platão, na República, era muito desconfiado dos poetas trágicos. Isso porque a poesia poderia ser uma arte corruptora das boas leis da cidade, embaçando os limites do verdadeiro e do falso. As relações entre direito e literatura, então, começaram tensas. Ainda assim, nos conta Host, Platão contrapõe, em outro dos seus diálogos, que a ordem jurídica inteira é a mais excelente das tragédias. Portanto, os poetas estariam no mesmo patamar dos legistas, desde que limitassem a reiterar o dogma da cidade. Basta analisar os diálogos do filósofo grego para entender o potencial do poder constituinte do imaginário literário e a narrativa do direito. Na cidade ideal de Platão, as leis são alternadas com prelúdios nos códigos, que são uma mistura do gênero lírico com o didático. Tudo isso para demonstrar a importância da forma na mensagem, tão relevante quanto o próprio conteúdo. Tudo bem, já dá para ter uma ideia do potencial dessa relação. Mas como conciliar esses dois imaginários? O próprio Host não deixa de sublinhar as diferenças e contradições entre eles. Onde a literatura explora o possível e o impossível na ficção, o direito codifica a realidade. Onde a literatura subverte, o direito assegura. E onde a literatura foca no particular, o direito é abstrato e geral. Mas, por outro lado, o direito também é discutido, interpretado e reimaginado nos tribunais diariamente. Nos casos concretos, novas narrativas reais e inesperadas obrigam que o direito, e os juristas e os legisladores em geral, busquem respostas no imaginário coletivo. Da mesma forma, a literatura não deixa de alcançar conceitos universais. Basta lembrar dos textos fundadores e litúrgicos na origem de cada sociedade. Textos cuja recitação servia, e ainda serve, para a manutenção de um vínculo social e para elencar valores consagrados essencialmente políticos. E não seria essa a função do direito? Por compartilhar da mesma fonte, a linguagem, Host nos convida a pensar nos dois imaginários de umas formas diferentes. Entre elas, o direito da literatura, o direito como literatura e o direito na literatura. Cada uma com um viés específico que merece uma análise à parte. Mas para poder começar a pensar essa perspectiva no Brasil, a gente poderia trazer um texto muito interessante do sociólogo e professor Antônio Cândido, do seu livro de ensaios Vários Escritos. No texto Direito à Literatura, produzido pouco depois da Assembleia Constituinte de 88, o autor vai discutir justamente a ideia ainda recente dos direitos fundamentais, previstos de forma ampla na Constituição, e se a literatura poderia ser um desses. De acordo com ele, entender direitos humanos significava entender que aquilo que é indispensável para mim também seria indispensável para o próximo. Todos os seres humanos pertencem à mesma espécie e têm a mesma origem, pois todos os seres humanos nascem iguais em dignidade e direito. Isso implica uma aceitação, ainda que hipócrita, de que a desigualdade não é natural ou aceitável nos tempos em que vivemos, com os recursos que vivemos. Se levado a cabo, significa conceder ao mais pobre os mesmos recursos culturais da minha própria formação, envolva ela Machado de Assis ou Dostoiévski. Mas por que a literatura estaria a par com outros bens, aparentemente tão mais importantes? Bom,
A literatura é a prática maior da abstração psíquica necessária para todo ser humano. Assim como se sonha todas as noites, não existe um dia que passe inteiro sem que o indivíduo pare para abstrair ou idealizar. A maior prova de que ela é universal é que ela se produz em toda sorte de situações, independente dos recursos, e que a literatura nos permite viver os problemas de forma dialética, sendo ferramenta essencial da humanização, que por sua vez é indispensável para bem instruir e educar. Além da construção de conhecimento latente, a literatura ainda possui elementos de forma que organizam o entendimento do leitor para melhor receber a mensagem, e elementos que permitem a reflexão profunda e o enriquecimento da percepção do mundo. Quem ainda acha a abordagem desses dois imaginários em conjunto um pouco fora de órbita ou não ortodoxa, aqui vai uma breve história desse movimento que não é assim tão recente no Brasil nem no mundo. Em 1908, nos Estados Unidos, a publicação de A List of Legal Novels, de John Wigmore, é considerada um marco inicial de uma prática de unir direito e literatura, que atravessa o século XX na América do Norte e também na Europa, com ensaios de Hans Ferr, por exemplo. Os estudos amadurecem até os anos 70, com a obra de James Boyd White, intitulada The Legal Imagination Studies in the Nature of Legal Thought and Expression, de 1973, que inaugura propriamente o movimento denominado Law and Literature, que vê um crescimento acentuado na América Latina nos anos seguintes. Sobre o desenvolvimento dos estudos no Brasil, no artigo O Estudo do Direito e Literatura no Brasil, Surgimento, Evolução e Expansão, publicado na Revista Internacional de Direito e Literatura, Anamorfoses, o professor e membro fundador da Rede Brasileira de Direito e Literatura, André Cara Trindade, dá um panorama atualizado, dividido em 3 fases. A primeira fase começa com os precursores ainda na década de 30, como Aloysio de Carvalho Filho e suas pesquisas na obra de Machado de Assis, até os anos 70, 80 e 90, com o jurista e pensador argentino Luiz Alberto Vará, que influencia no Brasil uma onda de pensamento jurídico interdisciplinar. Os primeiros anos da década de 2000 inauguram a segunda fase, com a sistematização desses estudos, sobre os quais nascem os primeiros livros, dissertações de mestrado e tese de doutorado relacionando o direito com autores desde Monteiro Lobato até Shakespeare. É dessa época a importante publicação brasileira da obra Contar a Lei, comentada no início do vídeo. A disponibilização de obras internacionais traduzidas pela editora Unicinos certamente foi um passo importante para encorajar os estudos acerca do tema, especialmente no sul do Brasil. Surgem novos núcleos de pesquisa em diversas universidades ao redor do país. Mas a verdadeira expansão se dá na terceira e última fase, que acarreta, entre outros acontecimentos, a criação do Grupo de Trabalho Direito e Literatura em 2007 e a criação do programa de televisão Direito e Literatura, produzido pela Fundação Cultural Piratini e estreado em 2008, com a produção executiva de André Cara Trindade e a apresentação de Elaine Streck. O programa em particular foi essencial para a expansão da visibilidade desses estudos, agora bem concretizados no imaginário jurídico brasileiro, e com muito ainda a contribuir para uma experiência multidisciplinar do direito. Sem qualquer intenção de exaurir os temas trabalhados nessa pequena introdução, é inegável que a experimentação com os meios de divulgação e pesquisa em muito enriqueceram a relação entre o direito e as humanidades. Nós do Frônesis acreditamos ser tão necessária a manutenção e a expansão desse diálogo que buscamos variar a sua veiculação e seu alcance, através desse novo formato. Quem sabe plantando sementes para ver nascer novos lírios.